Bom, queridos, vamos à questão de número 6 do livro As 40 Questões sobre os Cristãos e a Lei Bíblica. A pergunta dessa vez é: Paulo condena o legalismo em suas cartas? Bom, nós comentamos aqui que essa sessão é sobre a nova perspectiva em Paulo. Lembrando que essa nova perspectiva defende que o judaísmo da época dos apóstolos não era um judaísmo legalista e que Paulo não combate o legalismo, pelo contrário, o que ele combate é o exclusivismo, os judeus forçarem os gentios a guardarem as prescrições judaicas, como as prescrições alimentares, a circuncisão, guardar o sábado, etc. E que Paulo, por sua vez, não condenaria o legalismo em suas cartas. Bom, e é isso que nós vamos ver aqui. Bom, primeiro Paulo cita em pelo menos 8 ocasiões que ninguém é justo ou recebe o Espírito Santo através das obras da lei, que inclusive comentamos na questão anterior. Apesar de o termo obras da lei não se referir diretamente sobre legalismo, mas sobre todas as ordenanças da lei, em diversas partes dos escritos de Paulo, a noção de legalismo está presente. Por exemplo, de acordo com Paulo, alguns judeus criam realmente que poderiam ser justos aos olhos de Deus. E essa forma de olhar a lei é legalismo, porque está ancorando a justificação humana, a salvação humana, na obediência e não na fé. Bom, sempre quando o termo é utilizado, há uma polarização, há um contraste estabelecido entre as obras da lei e a fé. A fé não confia no que uma pessoa pode fazer para obter a salvação. Não, ela olha para fora de si, ela olha para Cristo e a justiça de Cristo. E da mesma forma, o Espírito Santo é dado não por uma santificação própria da pessoa. Não, o Espírito Santo é dado quando a pessoa crê de coração na mensagem do Evangelho e não por causa de uma performance humana. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro que sempre é pela fé. E com isso ele contrasta o legalismo que se baseia na performance humana. Então a salvação, a justificação, através das obras da lei, é baseado no que nós fazemos, enquanto a justificação pela fé descansa naquilo que Deus já fez. Então a diferença é absoluta e total. Em Gálatas capítulo 3, verso 18, o apóstolo Paulo diz: porque se a herança vem através da lei, já não vem por meio da promessa, mas Deus deu a herança a Abraão por meio da promessa. Então aqueles que confiam na promessa de Deus, confiam numa obra de Deus, enquanto aqueles que querem se justificar pela lei tentam fazer isso pelo mover humano, pelas atitudes humanas. Em Romanos capítulo 4, verso 14, por exemplo, o apóstolo Paulo diz: se é através da guarda da lei que nós nos tornamos herdeiros, então a fé é nula e a promessa é vazia. Então veja o tamanho do combate dele, dessa questão de o ser humano conquistar algo. Paulo, ele claramente ensina que a fé e a lei se opõem uma à outra em determinado sentido. Porque a fé olha para as promessas de Deus e para a obra sobrenatural de Deus, enquanto a lei busca ser abençoada através do que o homem consegue realizar. Então, a visão de mundo, a operação é completamente diferente. A fé se baseia em Deus. As obras da lei se baseiam no que o homem faz. Então, a fé não foca na ação humana. Ela descansa completamente em Deus e em sua promessa. E com isso, a herança, a conquista é garantida, porque não depende do homem, que é cheio de limites, cheio de fraquezas, cheio de defeitos.
mas se baseia numa promessa realizada por aquele que é todo-poderoso e na ação dele, que é simplesmente recebida confiando nele, né? A lei, por sua vez, é um caminho totalmente diferente e até oposto, porque se baseia na obediência humana. O que é insuficiente, né, queridos? A obediência humana, como é totalmente imperfeita, não vai gerar a salvação, não vai gerar o recebimento da herança e da promessa. Pelo contrário, Paulo diz em Romanos 4, verso 15, a lei, através da lei, vem a ira. Então a lei não salva, pelo contrário, te joga debaixo da ira. Enquanto a promessa baseada na graça é garantida e te leva ao perdão. E em Romanos 3, 27, o apóstolo Paulo diz que toda glorificação humana é excluída com base na fé. Porque na fé é Deus que realiza. Então toda a glória é dele. Porque é ele que realiza, enquanto através da lei, de uma possível obediência à lei, seria uma glória humana, um mérito humano, mas isso não ocorre. E Romanos deixa bem claro, né, queridos, que o ser humano não pode fazer isso, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todo ser humano simplesmente violou os padrões de Deus e é absolutamente ilógico pensar que através da obra humana, da realização humana, você vai conseguir garantir o favor de Deus. Por exemplo, em Romanos capítulo 4, tem um excelente exemplo para explicar essa questão. Ele pergunta, o apóstolo Paulo pergunta, Abraão conquistou a herança através do que ele fazia para Deus ou foi através da promessa? Ele fala, Abraão não tinha razões de se gloriar diante de Deus, porque ele era um ímpio. Ele era um idólatra, ele saiu de uma região completamente pagã. E Deus o chamou para segui-lo. E o que é dito em Romanos, repetindo o que é dito em Gênesis 15, verso 6, que Abraão foi justificado porque ele creu em Deus. Não pelo que ele fez, mas pelo que ele creu. E é interessante ver que Romanos 4 diz que se Abraão tivesse sido uma pessoa completamente perfeita, então a salvação dele pelas obras é como se um trabalhador trabalhasse o mês inteiro e então viesse o salário. E o salário não é considerado como um presente, mas é considerado como algo devido, né? Porque não é uma benfeitoria que o empregador está fazendo, não, é uma dívida. E a salvação com Deus não é uma dívida, porque ninguém consegue trabalhar, entre aspas, perfeitamente. Não. É Deus que nos dá gratuitamente. Então não é por mérito, não é uma dívida de Deus, é um presente que Deus nos dá gratuitamente. Então o que o apóstolo Paulo deixa bem claro é que ninguém deve se sentir grandioso ou se glorificar ou se achar o melhor ou suprassumo. Não. A nossa salvação é baseada na justiça de Deus e na misericórdia de Deus e não em nossas próprias ações. Em Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo diz, por que Israel a nação de Israel, né, não obteve a justiça através das obras da lei? E ele mesmo explica, porque não buscou essa justiça por meio da fé, mas tentou isso baseado nas obras. E qualquer humano que tenta se salvar por esforço próprio vai cair no mesmo problema. Não vai conseguir. Não é por meio da performance humana. E aí o apóstolo Paulo diz que justamente os judeus, nessa tentativa de obedecer a Deus, tropeçaram na rocha de escândalo que é Cristo. Porque em vez deles optarem por confiar em Cristo para a sua própria salvação, eles tentaram fazer isso pela sua própria força, falhando miseravelmente, né? E aí ele continua explicando em Romanos 10, Israel tinha zelo por Deus, mas era um zelo feito sem conhecimento. Porque se tivessem um conhecimento, eles chegariam à conclusão que o Evangelho nos explica.
que o ser humano por si próprio não consegue se salvar. Precisa de um Salvador. Então, cabia a Israel reconhecer isso e buscar a salvação em Cristo, o que eles não fizeram. Bom, e aí chegamos em Efésios capítulo 2, né? Versos 8 e 9, que talvez seja a declaração de salvação mais famosa do apóstolo Paulo, né? Onde ele diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então aqui é contrastado nitidamente fé e obras. E justamente porque as obras não são um meio de salvação, porque ninguém consegue guardar a lei perfeitamente, então é pela fé, e por isso toda autoexaltação não cabe. Por isso que é dito, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar de ser cristão ou de ser salvo, porque ele foi salvo pela misericórdia de Deus. Então o ponto aqui é que essa nova perspectiva em Paulo, que dizia que Paulo não combatia o legalismo, não é o que aparenta. Paulo está combatendo o legalismo veementemente, sempre contrastando fé e obras. A salvação não é por meio das obras. E se o apóstolo Paulo tanto enfatiza esse ponto, é porque era uma questão realmente presente na sua época, né? O judaísmo tinha essa questão, os judeus tinham essa questão de achar que poderiam ser salvos por uma obediência perfeita a Deus, o que falharam miseravelmente, e isso é uma obviedade muito grande. Todos pecaram e carecem da glória de Deus.